Olá, pessoal. Estamos aqui no quadro Conversa com ele. Hoje eu tenho a alegria de estar trazendo alguém que fez parte de um tempo meu muito legal, um tempo de juventude muito legal. E hoje ele é uma pessoa que tem a sua vida, tem o seu negócio, galgou isso durante muito tempo. Para mim é uma alegria, porque a hora que eu peguei o telefone dele, ele na hora me respondeu. Eu falei, nossa, uau, eu vou deixar ele se apresentar, mas todo mundo conhece ele aqui na cidade. Para mim é uma honra ter ele aqui. Júnior Lima. Pô, pra mim também é um prazer, né? Estar aqui junto. Tempão que a gente nem se encontrava, né? Na cidade. A gente até brincou, né? Eu falei, gente, é preciso um podcast. Pra fazer. Pra se encontrar, né? E pra mim, assim, engraçado, né? Eu tava semana passada lá em casa, quando eu peguei teu telefone. E eu tava assim, Deus, me traz o nome de alguém que... me traz o nome de alguém que vai corresponder àquilo que a gente quer levar, né? E foi engraçado, né? Porque eu não tava olhando o Instagram, não tava pensando em você, nada. De repente, assim, veio o seu nome, sabe? Eu falei, Juninho, do Calivita. E aí, na hora, acionei, o telefone veio e eu falei assim, gente, como que pode, né? Porque são pessoas que... Hoje você não faz parte da vida atual, a gente não faz parte da vida atual um do outro, mas embora, né, a gente vê o seu negócio e tal, mas foi na hora, foi instantâneo. Por quê? Porque eu comecei, quando veio o seu nome, eu olhei pra trás. Exatamente. Tem uma juventude boa. Né? Mas, acima de tudo, eu olhei a sua trajetória. Sim. Sabe? Eu olhei o Juninho que eu conheci quando ninguém na cidade conhecia. É verdade. Né? Verdade. Quando você não tinha o seu negócio, não tinha tanta coisa. Eu falei assim, gente, Juninho tem uma história para contar. Né? Porque a gente fica, né? Você fica lá no Qualivita, gente. Pra quem não conhece, que a gente não sabe onde vai chegar, o Juninho é dono de um espaço, de salão de beleza muito top aqui na cidade. Muito diferenciado, Qualivita. Mas nem sempre o Juninho foi o Juninho do Qualivita, né? Verdade, Júnior Lima, o Juninho é só pra gente do passado. Mas a gente começa a olhar isso, a gente vê a trajetória de um homem que venceu tantas coisas. E eu quero falar um pouquinho disso. Porque não é só o Juninho profissional, né? É o Júnior missionário, é o Júnior pai... É o Júnior que ajudou sua esposa a enfrentar um momento muito difícil. Quer dizer, a gente estava falando nos bastidores, né? Quantas coisas constroem a gente, encaixa a gente para chegar naquilo que a gente é hoje. E eu quero que você conte para o povo, para quem vai estar nos assistindo, como é que foi a tua decisão de entrar nessa profissão naquela época. Porque não é hoje que isso é fácil. Não. Na cidade... Né? E você foi um dos pioneiros que começou ali, né? Sim. Conta pra gente, como é que foi isso? Como é que veio esse teu insight pra mudar? Então, a juventude tem muitos sonhos, né? E eu também tinha, que era ir embora. Eu queria ir embora pros Estados Unidos. Aí um primo meu, até que, infelizmente faleceu na pandemia, né, e tal, falou, primo, eu tenho um colega que tá nos Estados Unidos e... se eu quiser ir para lá, ele arruma um trabalho e eu falo com ele e vai arrumar para tu também. Aí assim o negócio desenrolou e a gente foi tentar o visto, aí eu não consegui o visto. Nessa de não conseguir, aí eu pedi a Deus, falei, Deus, eu vou tentar de novo. Mas fiquei naquele impasse, né, de se eu quero fazer tua vontade, eu quero ir embora, mas quero fazer tua vontade e tal. Aí minha tia, que é uma tia, que é a mãe de Rocian, tia Débora, que assim, eu convivi muito com eles, assim, mesma idade, então a gente viajava com eles, era uma outra mãe, né? A Débora é minha outra mãe. E aí ela falou assim, não, tu não vai embora não, tu vai fazer um curso de cabeleireiro e a gente vai abrir um salão. Aí aquilo passou longe pela minha cabeça, né? Assim, eu falei, caramba, um salão. Mas eu sempre achei muito interessante. Eu cortava cabelo com o Eduardo ali do Alvorada, antigo, muito. Eduardo já cortou o cabelo de todo mundo nessa cidade, né? É verdade. E ele sempre falava, Júnior, faz um curso de barbeiro, porque a gente sempre trocava ideia de cabelo, eu achava maneiro, eu achava bacana, né? Mas você nunca tinha pego, né? Não tinha. Geneticamente, o pai do meu pai era barbeiro, mas o meu pai não o conheceu. Mas eu sempre achei muito bacana, assim, cortar cabelo. Eu achava aquilo uma arte mesmo.
E ele sempre me falava, pô, Júnior, vai pro Rio, vai fazer um curso de barbeiro lá, vem trabalhar comigo aqui e tal. Aí a gente ficava nesse papo. Mas aí nesse inteirinho, minha tia falou, não, vou lá fazer a matrícula vai ter um curso, que ela já tinha feito o curso com uma pessoa, que era uma profissional até que vinha do Rio, Solange Ramaldi, que faleceu também com câncer depois. Ela falou assim, não, vou fazer a tua matrícula e tu vai lá. Eu vou te levar lá, porque ela já tinha feito o curso e me apresentar a Solange. E aí, assim eu fui. Aí quando minha tia chegou, falou, Solange, ó, vou te apresentar aqui meu sobrinho, que ele vai fazer o curso e ele vai trabalhar comigo. Aí do nada ela falou assim, não, Débora, é você que vai trabalhar com ele, porque os homens predominam nesse mercado. Do nada, ela nem me conhecia, não... Aí ela sorriu, aí a Débora falou, é mesmo e tal. Aí quando ela começou a fazer o corte, era um corte Chanel na época, um bob, um short sempre bob, gostou né? de corte curto, né? E era, na época usava a nuca raspada com máquina, né? E o cabelo... Menina, aquilo ali, eu falei, que loucura isso. Aí ali eu decidi. Ali despertou. Ali despertou. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu vou fazer. A Solange cortando, ela cortava muito bem. E aí, o que aconteceu? A Solange tinha um filho da minha idade, que ela queria que ele entrasse pro mundo de cabeleireiro, né? O universo, que ela já tinha salão, tudo montado, bem estabilizada no Humaitá. Só que ele não queria. E aí que ela me adotou, então ela me mandava pro Rio. Eu e Marilane, na época Marilane também, que a gente fez a turma junto. A gente ia pro Rio, porque a Solange dava o curso pra gente, falou assim, não, vou dar um ingresso pra vocês lá pra vocês irem. Aí eu e Marilane. Louca de pedra. Louca de pedra, é. Íamos nós dois e assim a coisa começou a fluir. Aí montamos um salão lá na garagem da minha tia, lá no bairro de São Pedro, né? Que foi lá, todo mundo, né? Lília, inclusive. Também. E aí, o que aconteceu? Ali começou a coisa, aí quando deu 4 anos, eu vim trabalhar na época com o Rodolfo. Terminei com minha tia, falei, tia, eu tenho que crescer. E ela não pensava mais em crescer e tal. Ela, não, tá certo. Vai pra lá, tem que seguir teu caminho. E aí, eu vim pra Várzea e comecei a trabalhar com o Rodolfo no Andressas, né? Trabalhei quase 5 anos com ele. Mas nesse tempo, eu também tinha um desejo missionário de ir para algum lugar, né, e tal. E eu falava isso com o Rodolfo. E aí eu apresentei o Renato, que é meu sócio, pro Rodolfo na época, porque como eu ia para Borja, eu estava naquele momento ali, e aí eu apresentei ele pro Rodolfo, aí eles conversaram, ele queria comprar parte da sociedade, mas aí o Rodolfo, assim, naquele momento, ele falou, cara, não vai dar e tal. E o Renato falou, Júnior, olha só, cara, a gente já tá com um projeto montado, pô, eu quero vir para Teresópolis. Nessa época ele não morava aqui ainda. Não morava aqui ainda, E, cara, mesmo que você vá para Bósnia, cara, vamos montar um negócio então. Eu falei, cara, beleza, tu acha que dá, só quero que você tenha essa consciência. Aí 1 ano a gente estudou, montou o projeto 1 ano. Tudo detalhado, 1 ano, 9 meses, para ser mais preciso ali, todo final de semana a gente junto, estudando as possibilidades, prós e contras, tudo. E aí, beleza. Aí a coisa começou a fluir. Aí abrimos o Qualivita, fiquei 1 ano trabalhando e logo assim eu fui pro treinamento missionário e envio, né? Mas aí, quer dizer, aí o Qualivita ficou sem mim aquele tempo, aí o Dudu Kid ainda trabalhava com a gente, né? Tinha um pessoal lá. Vocês formaram muita gente boa, muita gente boa, que tá na cidade hoje aí. E aí o que aconteceu? Com isso a coisa foi fluindo. Aí fiquei 1 ano, aí na Borja a gente teve um problema lá de visto, que a gente teve que voltar. Aí voltamos, fiquei 1 ano fora e depois seguiu, né? Esse ano fazem 17 anos. 17 anos? 17 anos, final desse mês. 17 anos que a gente tá ali. Aí a coisa foi fluindo, crescendo, né? E a gente, né, como empresário que se tornou, a gente sempre quis atingir os objetivos que iam... Assim, nosso sonho, olha, era... Cara, a gente tem que ser o salão mais reconhecido da cidade. Aí a gente foi galgando, né? Ó, daqui a 2 anos a gente tem que estar em 2º lugar, 3º lugar. Daqui a mais 2 anos a gente tem que estar... E assim foi. Aí a coisa fluiu, a gente tá fazendo 17 anos. Gente, a gente tava falando sobre isso, né? Como a gente às vezes não percebe que o tempo passa, né?
Nossa vida. Só quando a gente encontra alguém, eu tô falando isso, né? Quando a gente encontra alguém que viveu com a gente lá atrás. Exatamente. A gente vai perceber, caraca, a gente tava aqui, ó. Gente, vocês não tem noção, a gente tava aqui, ó. Trocando figurinha. Quase que o podcast nem começa. É verdade. Mas, Juninho, assim, na época que você começou, a gente não tinha muito... existia muitos tabus, né? Em relação à profissão. Eu esqueci até de falar isso. Que eu fui trabalhar... Com Sávio, né? Com Sávio, exatamente. Eu fazia curso na época... Eu lembro que você trabalhou com Sávio. Exatamente. Aí, o que aconteceu? O Sávio um dia foi lá no curso. Foi até um dia que eu não tinha ido à aula. Ele foi lá pedir uma auxiliar, que ele tinha perdido auxiliar. E aí a menina falou assim, tem um rapaz muito bom aqui. Eu trabalhava na época com o Klaus, que tem a marcenaria, que eu saí um pouco de construção civil. Isso, porque e fui você trabalhava com construção civil. Exatamente, e fui trabalhar com o Klaus em marcenaria. Uhum. E aí eu tava já querendo sair, eu tinha sofrido um acidente de queimadura na época, a balão de gasolina explodiu lá e aquilo. Eu já tinha feito o curso com a Solange Ramaldi, e tava naquele inteirinho já. E aí ele pediu para que eu ligasse para ele no outro dia, né? Deixou o telefone lá e a menina me ligou e falou, liga lá. Aí eu fui lá conversar com ele, troquei uma ideia. Foi aí também onde eu tive que abrir mão, né? Ou eu parava o meu trabalho mesmo, que era assim, eu ganhava uma grana legal, mas aí fui lá para ganhar um salário, um exemplo. Eu saí de ganhando, sei lá, 5 salários, 6 salários na época. E aí fui trabalhar para ganhar um salário. Aí fiquei com 1 ano e meio com ele, aí depois a gente abriu o salão lá com minha tia. Entendeu? Trabalhei com ele esse tempo. Ele até na época não queria que eu saísse. Falei assim, não, cara, não sai e tal. Mas era o momento, né? Sim, são fases, né, que a gente passa. Exatamente. Mas, né, porque hoje, até você virar o profissional, né? Reconhece. Cara, a gente passa por muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Assim, hoje, a gente sempre fala isso, né? A gente sempre quer o sucesso do outro, a gente sempre quer o que o outro já ganha. O reconhecimento do outro, né? Mas o caminho é que vai fazer isso, é o caminho que promove isso. Então é uma insistência ininterrupta. Uhum. Né? Você não pode parar, você tem que ficar... Esse tempo eu estava almoçando com um amigo, um cabeleireiro também na cidade antiga aí, e ele ainda falou assim, pô, Júnior, mas tu é o cara que mais se move nas redes sociais, porque ele não faz nada, né? E eu tava falando isso com ele, falei, cara, mas não tem como a gente não fazer. É verdade. Se eu pudesse, eu não tinha nem celular, não é uma coisa que eu curta muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu também sou mais reservado. Mas a mídia, a rede social, hoje, ela não tem como ficar fora do teu trabalho. É verdade. Né? Então, se você não entrar nela, você fica fora, você fica... Né? Aí é o velho ditado, quem não é visto não é lembrado. É. Né? Ontem mesmo, eu fui em algum lugar, uma pessoa falou assim, pô, você apareceu pra mim. Porque é o tempo todo, né? E aí é meu filho que faz o meu tráfego, né? Digital lá. E aí a gente geralmente comenta sobre essas coisas, mas eu falando com ele, falei, cara, se você não entrar, tu vai ficar cada vez mais para trás. Então é isso. E cada plataforma tem um formato, você tem que ir vendo onde te cabe mais. E aí, quer dizer, é meio isso, você não pode parar. E naturalmente, quando a gente chega num momento da carreira assim... Por exemplo, eu vou fazer 26 anos de carreira. Naturalmente, é você já começar a puxar o freio de mão. Entendeu? Você vir para trás. Naturalmente isso acontece. Só que é isso. Esse naturalmente, ele acaba sendo por uma descarga de humana, natural, de querer entrar para a zona de conforto sempre. É verdade. Entendeu? Todo mundo tem isso, né? Naturalmente, o nosso cérebro quer ficar descansado, parado. Só que não pode. Não pode. Você tem que estar em constante movimento. A vida, eu falo sempre, é pulsante. Ela não pode parar. Entendeu? Então, a partir do momento, eu tenho um cliente, um milionário da cidade, que ele fala comigo assim, Júnior, nenhum projeto dá errado. Você que faz ele dá errado. Uau, isso é forte. É. E é verdade. Porque ele foi um cara que ele faliu. Então eu procuro andar com esse tipo de gente. Uhum. Eu tenho um outro amigo que faliu 4 vezes. Hoje é um cara que movimenta, sei lá, mais de 2K por mês. O cara faliu 4 vezes. Então eu acho isso. Eu acho que cada um tem uma ambição, lógico. Sim. Tem a ambição de ser milionário, de ser... Não, cada um tem a sua.
Mas é isso. O Mas dentro da importante sua missão você tá se dentro da sua missão você movimentando, né? tem que se movimentar. Você não pode parar. E é muito interessante mesmo, porque é isso que você falou, é verdade. Eu vejo nos momentos assim que eu tô cansada, né? Porque todo mundo passa por aquela etapa que a gente tá sobrecarregado. A tendência da gente é fazer o quê? Deixa eu puxar o freio de mão aqui, E aí, se você não... O descanso, ele é necessário. Mas se você não tomar cuidado, você entra naquela zona do descanso ali, você não consegue sair dali. Não. E muitas pessoas paralisam na sua vida, seja em qualquer área, porque a gente entra pra essa zona pra sair. Não, é difícil demais. Muitas vezes você nem consegue, né? Se você... a gente faz reunião semanal lá com a turma, né? Com a equipe. E esses dias eu tava falando isso, cara. O autossabotador, ele é o teu fiel escudeiro. Ele tá ali sempre contigo. Então, por exemplo, você tem que ver televisão, você tem que ver Netflix pra se divertir. Isso aí. Mas quanto tempo você precisa de diversão? É maior do que o tempo que você precisa de estudo, né? De estudo, de dedicação. Então, é a partir daí que você tem que analisar. Todo mundo precisa de descanso. Eu, por exemplo, eu saio de férias uma vez por ano. Então, chega no meio do ano, eu já reservo minha casa na praia. Pronto. É assim que eu faço. Porque, Júnior, a cliente perguntou esses dias, como tu já viu como é que tá a previsão? Eu nem vejo a previsão. Porque se Deus quiser, vai estar sol. E se não quiser, vai estar chuva. Mas... o teu descanso o meu descanso está ali. Ou vai ser com sol ou vai ser com chuva. Mas o meu descanso está lá. Entendeu? Então é meio assim. E a gente que tem essa vida de pegada, por exemplo, de trabalho, igreja, essa coisa toda, a gente tem que tomar o outro cuidado também. Que é não entrar nesse ativismo louco. É verdade. Porque às vezes você acha que você está crescendo, você acha que você está produzindo, mas na verdade é porque você foi envolvido pelo ativismo e está patinando parado. Tá na roda ali, né? Tá na esteira. Sem sair do lugar. É verdade. Entendeu? E aí gera estafa. Aí dá problema. Então, quando você entende teu autossabotador, que ele é teu companheiro ali, que ele tá sempre... Você tem que andar, você vai andar com ele, que não tem como se livrar dele. Mas você é quem disciplina ele. E a outra coisa é essa também, é você não entrar no workaholic da vida, querer resolver o problema de todo mundo. Então, a partir do momento que você sabe o teu limite, por exemplo, quanto tempo eu me dedico à igreja? Sim. Semanalmente eu posso me dedicar 2 horas. Mas eu faço isso com tanto apreço, com tanto esmero, que isso vai resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Certo? Agora, a partir do momento que eu me dedico 10 horas e eu não faço com esmero, eu faço somente pelo ativismo, eu tô rebentando comigo. Acaba sendo o ladrão do tempo. O ladrão do tempo. Aí tem até aquela cantata de criança, né? Ladrão da alegria, né? É verdade. É verdade, que aí tu perde a alegria. Faz pelo peso, né? Pelo peso, Em tudo é assim, né? Exatamente. Trabalho, na família. Exatamente. Tudo. Em todas as áreas. A gente vive com esse perigo, né? Sim. Essa lanterna fica ali, ó, Sim. piscando pra gente não entrar, né? E tem uma coisa, Gabriel, que tu falou agora, eu lembrei. Esses dias eu tava conversando com um cliente, e aí a gente trocando ideia, ele falou, pô, Júnior, tu gosta muito do que faz? Eu falei, pô, cara, eu gosto, cara. Eu tive o privilégio. Deus foi muito bom comigo, porque por ser músico também, ou eu ia ficar como músico, ou eu ia ficar como cabelo. Então Deus me deu algo que me dá o mesmo prazer de música, que é cabelo. E eu falei, realmente, cara, eu sou um cara felizardo quanto a isso. Aí ele falou assim, você sabe quantos % da população mundial faz o que gosta? Eu falei, não, cara. Ele falou assim, 6%. Uau. Então ele falou assim, você está num número percentual de pessoas felizes no mundo. Eu falei, cara, que interessante. Não tinha esse dado, né? E aí ele falou, porque eu, Júnior, eu venho de uma família de empresários, gente que já tinha negócio, e eu, cara, até hoje eu não sei o que eu gostaria de fazer na vida. Eu simplesmente mantive o negócio da família, sou um cara bem sucedido, mas eu não sou feliz de dizer assim, pô, eu faço isso porque eu gosto. Olha que interessante. E isso leva muitas pessoas a viver uma vida frustrada. Realmente. Né? Porque quando a gente vai parar pra pensar nesse dado aí, cara, que é um dado muito relevante, né? Sim, 6%. 6%. Aí você imagina, vamos pensar assim a nível de Teresópolis, né? Sim. Quantas pessoas infelizes. Quantas pessoas né? E descontam isso de alguma forma, ou nos outros, né? Sim.
Sim. Uma coisa que eu vejo, assim, que eu vi muito, e desde quando o Qualivita abriu, todo mundo falava assim, nossa, aqui tem um atendimento Isso aí. diferente, não a é? gente sempre prezou. Porque isso foi uma coisa que a gente percebe muito no lidar com as pessoas. Sim, As sim. pessoas acabam descontando a frustração de estar fazendo algo que não gosta. Por exemplo, vamos falar de um atendente de loja, um vendedor. Ele vai atender o cliente, ele não atende, ele não está ali fazendo o que ele gosta, ele está ali porque foi um emprego que apareceu, ele precisava pegar o emprego para ganhar um dinheiro, e ele vai ali para atender o cara que chega ali para comprar alguma coisa. E aí muitas vezes ele não tem a paciência, não é? Eu falo sempre o seguinte, eu gosto de gente. E eu, todo dia, eu tenho uma mentoria. Todo dia. Todo dia. E quem são os meus mentores? Quem são os meus mentores? Mentorados, né? Não, na verdade, não. Quem são os meus mentores? Uhum. São as pessoas. Todo dia eu escuto uma história. Todo dia, né? E histórias diferentes. Histórias que têm inerência com a minha. Histórias que não têm nada a ver com a minha. Mas todo dia eu aprendo sobre a vida. Eu até falo que a minha profissão é a melhor profissão do mundo. Entendeu? Porque todo dia eu lido mexendo no psique das pessoas. Verdade. Né? Ou seja, até sobre um dado, né? Minha mulher teve câncer, tudo isso. E aí a gente vê, a Cláudia não perdeu o cabelo. E ontem eu raspei a cabeça de uma moça que a mãe dela tá com câncer, ou seja, o câncer voltou depois de 15 anos, e ela solidariamente raspou a cabeça para estar com a mãe nesse momento. E todo dia eu escuto isso. E aí, um dado também, não lembro agora o percentual, mas todas as mulheres que têm câncer, elas preferem tirar a mama do que perder o cabelo. Tal a importância do cabelo para a mulher. Entendeu? Então eu falo, eu lido com alma todo dia. Verdade. Então Com você estima todo dia, você né? encontrar uma imagem certa, ou a pessoa se desprender e descobrir que tem mais de uma imagem que ela pode Pois usar. Entendeu? É fascinante, para mim é fascinante. E você acaba fazendo parte dessa história, né? Exatamente. Porque quando você chega ali Exatamente. Né? Você muda tudo. pra tá fazendo o cabelo de uma mulher, e realmente o cabelo pra mulher é algo... É tudo. Você chega nesse nível, ela prefere mutilar algo que não vai crescer mais Não é? do que o cabelo que vai crescer. Porque eu acho, por exemplo, eu como mulher, né? E eu vejo, tenho amigas que já passaram por isso. É como se a mulher ficasse sem identidade. Exatamente. O cabelo, ele remete à identidade dela. Exatamente. Mais do que qualquer outra coisa. E o mais interessante, Gabeto, pensar é o seguinte: que tipo de identidade? Porque você fala muito mais com o teu cabelo do que com as palavras. Entendeu? Quando você entra nesse universo, Sim. aí tu descobre isso, que as pessoas falam muito mais com a cor do cabelo, com as linhas do corte do cabelo. E aí, quando você descobre que a tua identidade ela não está localizada só na imagem, é onde você começa a entender que a sua imagem pode ter variações. Entendeu? E aí você entende que você pode comunicar mais ou comunicar menos. Só que tem um monte de gente que está comunicando... E comunicando errado, né? Exatamente. Isso é louco, né? Esses dias aconteceu até uma coisa engraçada e desagradável ao mesmo tempo. A gente foi comer, eu, a Mel, a Cláudia, e aí a gente chegou para comer. Menina, aí tinha uma mesa que parecia que estavam fazendo uma confraternização, aniversário de alguém, e parecia que era uma mesa de algum salão, de algum lugar assim. Mas o cabelo da moça tava horrível. Sabe, horrível. Só que assim, eu não conseguia parar de olhar. E eu sentei de frente para outra mesa, assim, né? Mas estava muito ruim, assim. Fizeram um clareamento, mas estava tudo manchado, sabe? Tinha duas... Você olha, qualquer pessoa via que tinha duas cores no cabelo. E aí... E a pessoa se achando. Não é, e tava assim. Aí chegou um outro amigo dela e falou: amiga, você tá linda, maravilhosa, menina. Aí aquilo foi me dando uma gastura. uma gastura.
Aí minha filha de frente pra mim fala assim, pai, tá rindo do quê? Eu falei, filha, olha o cabelo, mas não olha agora não, olha chavadinho, tu vai no banheiro e olha o cabelo daquela moça aqui que tá de frente pra mim. Aí, beleza, como eu levantou, aí ela falou, pai, o que é aquilo? Um cabelo muito quebrado, assim, muito, sabe? Menina, só que ela ficou fazendo caras e bocas. Aí, pô, eu já tava com aquela sensação de riso, de nervoso, que eu não conseguia parar de olhar. Sabe quando teu olhar puxa pra coisa assim, aquela coisa tão bizarra que você... Eu tive que ir embora. De tão mal. Eu comi rápido, eu falei, cara, eu vou embora. Porque eu ia começar a rir ali, ia me dar uma crise de riso que eu não ia conseguir parar. E a pessoa ia notar que eu tava rindo. Entendeu? Mas eu não tava rindo da pessoa, mas a situação... Entendeu? Porque assim, a gente que é cabeleireiro não tem jeito. Tu vai andar na rua, tu vai olhar cabelo. Né? Não tem jeito. O olho já bate, já né? Já bate, é natural. Então, quer dizer, eu tive que levantar e ir embora. Mas foi uma situação difícil. Por quê? É o que a gente está dizendo aqui. A identidade da pessoa, na verdade, não é como ela enxerga. É como ela se sente. Né? E o mais legal disso era aquela pessoa estar se sentindo bem daquele jeito. Verdade. O que estava comunicando, né? O que ela tava pra ela, tava ótimo, maravilhoso, tá tudo certo. E isso é que é importante. Tem um monte de cortes, de cores que eu não quero fazer. Mas é como a pessoa se sente bem. E aí isso você tem que aprender. Como profissional, você tem que aprender. Lógico que há coisas que eu não faço por uma questão ética. Sim. Diferente. Mas, pô, se ela gosta de vermelho, e o tom da pele dela não é vermelho, mas ela se sente bem assim... O máximo que eu posso dizer para ela é isso. Olha, tem cores que vão se identificar melhor com o teu tom de pele. Não, mas eu gosto dessa, então vamos continuar com essa. Tem muita gente, né, que chega... eu quero cabelo igual o de fulano, né? Eu quero corte, aquele corte da revista que eu vi ali. Muito, né, Juninho? Toda hora. E a mulher tem uma coisa. A mulher, ela se localiza na imagem. Ela se projeta naquela imagem, entendeu? Ela não está pensando no corte em si. Ela está pensando no outro. Ela está pensando naquela imagem. Ela quer aquele corte, mas ela quer ficar igual... Igual aquela pessoa. Na verdade, igual aquela figura que ela viu. Né? Ela quer ficar igual aquela figura. Por que será? É da mulher, né? É aquela coisa de... Brinca de boneca desde criança, né? Aí troca de roupa, corta o cabelo da boneca. E assim, e a sua, né, o seu trajeto profissional, que você falou, eu gosto de gente. Embora você, quantas vezes cortou o cabelo do meu esposo, do meu filho, sim, né? Com certeza. Tempo. Falei, eu não sei se você lembra, você fez o meu cabelo e minha maquiagem do meu casamento, Juninho. Olha não lembrava, isso. Não. Você Olha, que fez. Esses dias eu encontrei com a doutora Karen. Olha, eu maquiei e pentei Karen pra formatura de medicina dela. Uau. Ela tava lembrando disso. Você fez o meu cabelo, minha maquiagem. Caramba. No salão da tua tia. Isso aí. Caramba. Não é? Eu falei, gente... E eu sempre falo, falei assim, gente... Quem fez o meu cabelo foi o Juninho. Na época ele tava lá com a tia dele. Foi uma das primeiras clientes, né? Sim, primeiras clientes, isso aí. E na época foi maquiagem e cabelo. Que eu maquiava e penteava, né? Maquiava e penteava. E assim... porque quando a gente olha, homem tem aquela mão mais bruta. Sim. Né? Ainda mais seu porte, é grande, forte, né? Não, até o Sávio mesmo falava, menino, você tem que fazer jiu-jitsu, tem que fazer essas coisas de luta. Tu não serve pra isso, não. Ele mesmo falava isso. Não, tu vai ser cabeleireiro, tá doido, cara. Não, para com isso. E até assim, isso que quando eu falo assim do preconceito, né? Quando as pessoas olhavam pra você, você não tinha o biotipo de um cabeleireiro. Sim, não. Não, sabe? Olha, tem uma coisa assim, bem interessante. Eu sempre andei com gay. Sempre. E, assim, eu nunca consegui fazer distinção. Sim. Sabe assim, dormiam na minha casa. É uma pessoa, né? Então, pra mim, isso nunca fez sentido. E, por exemplo, eu saía com o Sávio. Tinha Fernando da Marrakech, Jantes, cara... Aquele monte de gay da cidade aí. Álvaro, da Vila Nova. Sim. Um monte de gente. Só que isso pra mim não fazia sentido. E muita gente sempre achou que eu era... Bem, até hoje, né? Pelo fato, tem gente que acha que eu sou gay. Mas é que eu falo sempre. Você sabe quem... Você não precisa provar para as pessoas a tua sexualidade. Sim. Né? Você precisa provar para a pessoa o que ela precisa. Sim. Teve até uma vez uma cliente,
Primeira vez que ela foi lá, ela perguntou pra mim assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, você é gay? Na tua cara? Aí eu falei com ela, o que você acha? Ela, eu acho que não. Eu falei, então eu não sou. Aí ela falou assim, mas você é o que as pessoas acham? Eu falei, pode ser. Assim mesmo? Ela falou, você não se incomoda? Eu falei, não. Porque, olha... Tá bem resolvido com você mesmo. E detalhe... E as pessoas... Mas isso é coisa da imagem, né? A pessoa busca muito... Então, é o que eu falo sempre. Isso eu falo com os meus filhos. Você não pode ser... Todos nós somos frutos do meio. Todos nós. A gente tem... né, intenções Sim. de onde a gente viveu, foi criada a forma. Mas eu falei, cara, você não pode ser escravizado pelo teu ambiente. Você não pode fazer dele a sua única forma de vida, porque o mundo é grande, o cosmos é infinito, né? Então não dá. Então você tem que pensar o seguinte, a sua imagem tem que comunicar você do jeito que você quer ser comunicado. Sim. Eu quero me comunicar como? Eu quero me comunicar assim. Exemplo, uma cliente minha tinha 100 pessoas abaixo dela. É uma pessoa extremamente, uma mulher firme, de força, só que ela não queria ser essa mulher em casa. Ela falou, Júnior, eu preciso que você me faça um corte, uma cor que eu... Quando meu marido está em casa fim de semana, eu tenho que ser a menina. E durante a semana eu tenho que ser a mulher forte, de pulso forte. Então você tem que combinar uma imagem que ela consiga comunicar as duas coisas. Mas você vê, pessoas diferentes... Em lugares diferentes. Com ações diferentes. Exatamente. Entende? Então, a partir disso... é que a gente tem que entender que a identidade você pode brincar com ela. Os teus valores não. Sim. Mas a sua identidade corporativa, a sua identidade matrimonial, materna... E você consegue fazer isso tudo num cabelo? Dá pra fazer. Tem como fazer. Lógico que vai depender da pessoa. Sim. Também, muitas vezes ela vai precisar de um secador, fazer um babyliss, entendeu? Que aí vai depender dela. Disponibilizar tempo. Disponibilizar tempo, entendeu? Porque é isso. Hoje, todas as mulheres procuram elegância e praticidade. É verdade. Todo mundo. Por quê? Eu não tenho tempo de ficar secando o cabelo. Correria da vida. Agora, tem aquelas que gostam disso. Gostam de se arrumar, gostam de maquiar, entendeu? Essa coisa. Aí é diferente. Mas hoje você precisa unir o útil ao agradável. Ela precisa, porque a mulher da metrópole é essa mulher. Ela trabalha, ela cuida de filho, ela cuida do marido, ela tem 1000 funções. Então ela precisa ter uma imagem que ao mesmo tempo que a deixe comprometida com o trabalho dela, dependendo de onde ela trabalha, ela também quer ter esse conforto de não ter que arrumar um cabelo, de fazer o tanto que assim, o número de mulheres hoje de cabelos curtos aumentou absurdamente. Porque ela quer praticidade e elegância. E você quase não gosta, né, de cabelo curto, não é? Chega com o gosto, cabelo assim, igual o meu. Fala assim, Júnior, me dá um corte diferente. Você já fez no meu cabelo? Sim, já. Essa cliente que raspou a cabeça ontem, ela ficou linda. E ela tinha um cabelo assim, maior que o teu. Sabe? Aí ela pediu até pra eu cortar o cabelo com a cadeira virada, assim, pro espelho. Que ela falou, Júnior, corta porque eu preciso me encontrando aqui, porque depois eu vou me olhar e eu não sei como é que vai ser a minha reação. Falei, tudo bem. Aí a gente passou a máquina 4, 3 do lado, mas ela ficou linda, com a cabeça raspada. Aí ela mesmo se impressionou, ela falou, caramba. Eu achei, porque assim, a imagem que ela tinha era uma máquina 0, né? Aham. E não necessariamente é o que ela queria fazer. Sim. E aí ela falou, caramba, sabe o que... Tá vendo? Se identificou com aquela imagem, com aquele momento que ela tá vivendo. Ela falou assim, né? E a frase dela, Júnior, eu vou aproveitar e agora vou viver muitas versões de imagem. Uau. Entendeu? Uma descoberta. E eu acho que esse negócio que você falou da relação da mulher com o cabelo é que impede a gente, muitas vezes, até de fazer alguma coisa nova. Porque a gente fica tão apegada àquela coisa que a gente vê ali, que a gente está acostumado, que a gente tem medo de fazer uma coisa nova. Sim. E eu ouço muita gente falar assim, eu faço o que eu quiser no meu cabelo, porque cresce. Mas na hora que você vai... Não é assim. Eu sou assim. Eu tenho muito medo. Eu já tive mais coragem.
Eu tô numa etapa da minha vida que eu penso assim, eu não posso mais ficar mudando assim, não. Sabe? E eu acho que muitas mulheres, assim, e quando eu falo, você vive ali no universo, né? Porque a gente sabe que o homem e a mulher, ele tem proporções emocionais diferentes. Sim, com certeza. Mas você vive ali no universo que você convive com a emoção, que você falou psique. Você convive com a emoção, com a imagem, com a história, embora você também tenha muito cliente masculino. Sim. É um universo masculino muito grande. Sim. E que é absurdo hoje em termos de imagem, tá? Não é? Que tem mudado muito também, né? Porque hoje o homem, ele tá muito voltado para isso também. Mas em termos, assim, de alma de mulher, né? A mulher que chega lá no teu cabelo, no teu salão, tá de TPM, tá doente, foi traída, né? Tipo assim, eu acho que você... E você ouvindo as histórias, você fala assim, cara, a mulher, ela quer fazer algo novo, ela tá chateada, ela quer se mostrar pra alguém, o que ela vai fazer? Cabelo. Não, cabelo, com certeza, porque tá linkado. Até homem. O homem se separa e vai ficar magro, vai pra academia. Não é? Tinha o tempo todo pra fazer isso. O tempo todo. Aí na hora que tava casado lá, tá com aquele barrigão. Exatamente. Separou, vou me cuidar. Aí vai me cuidar. Aí vai pra gente, toma água, toma leite. Não é assim? Gente, não foge. O comportamento é igual. Igual. Não é? Assim, pra mulher, ela se prende, geralmente é assim, tá? Ela se prende a uma imagem onde ela se sentiu muito bem. Ou muito segura. Geralmente é assim. Então, um exemplo. O cabelo grande, ele remete a romantismo, né? Sensualidade. Ele vai trazer essas coisas. Mas quando você precisou realmente ser sensual? Exatamente. Em que momento? Quando você precisou, entendeu? Mas é a imagem. E isso se reforça com os homens, porque é a mãe. Entendeu? Aí a maioria dos homens preferem as mulheres de cabelo comprido. Nossa, que isso é interessante você tá falando, hein? É verdade, a maioria. Por quê? Porque tá relacionado à mãe. Entendeu? Então, ele quer fazer da esposa um reflexo que foi uma sensação boa que ele teve, cuidado, tudo isso. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a sensualidade em si, ela não tá no cabelo grande. Não. Ela tá nas linhas que você vai promover no corte. Pode ser de curto, pode ser de longo. Entendeu? Por exemplo, um cabelo. Porque a mulher envelhece se cortar cabelo. Então, vamos pegar o corte Isso é tudo estigma, né? Não vamos pegar um corte super desfiado, com muita desconexão, muita textura, e vão aplicar no cabelo de uma senhora de 90 anos, de 80 anos. Não, mas aí é um cabelo muito atualizado para ela. Mas o corte curto não envelhece? Aí eu falei, você tem cortes curtos que envelhecem, tem cortes curtos que rejuvenescem. Você tem cabelos longos, cortes longos que rejuvenescem, cortes longos que envelhecem. Tá tudo baseado na linha. Aí entra os arquétipos, né? Que você tem que perceber mais isso. Entendeu? E você fez muito... Eu lembro que teve uma época que a gente conversou, não lembro quando foi. Porque tem muitos anos que a gente... Que você estava fazendo visagismo. Sim, fiz curso de visagismo. Porque não tem jeito, você tá linkado direto. Olha, em 2010, isso, na época até a equipe que a gente tinha, o Vinícius, o Charles, o meu sócio o Renato, todo mundo, a gente foi lá pro Senai CETIC na Barra fazer um curso. Até a Simone, que tinha a Simone de Mozarzinho, a gente ia... Eu lembro. Tu lembra? Lembro. Que ela tinha uma loja, que sei o nome da loja dela. Sim, Rosé. ET Rosé. Olha, ET Rosé. Caraca, hoje é dia do baú, hein? Sei. E a gente ia pra lá fazer um curso que era estilo imagem pessoal. E era engraçado, porque ficavam os homens, eu, o Charles, na hora do almoço, discutindo, né? Sobre moda, sobre sapatos. Aí um dia, minha prima Daiana até entrou na Copa assim, a gente estava falando de sapato, pipitu, que não sei o quê. Aí minha prima falou assim, nossa, que saudade daqueles homens que cuspiam no chão. Que contava piada. Vocês estão aqui discutindo. O cara falando de tecido, de cetim. Tá com silco. Mas é isso, porque não tem jeito. É a conexão de cabelo com roupa, não tem como, cara. Tu quer ver uma coisa, Edu ainda, quando a gente trabalhava junto, a gente tem, né, essa conexão, porque ele fala, quando eu fazia penteado, agora não faço mais, né? Mas uma vez até ele deu uma maquiagem para uma amiga, e só que a amiga chegou lá no salão com o penteado feito. Aí ele maquiou, e tava com loucura aquele dia, ele falou, Júnior, pelo amor de Deus, tu
tem que tirar aquele penteado da minha amiga. Tá acabando com minha maquiagem, cara. Pelo amor de Deus, foi a tia dela que deu. E eu não sei o jeito que ele deu lá, que ele conseguiu convencer a menina. Sem falar que tava horroroso. Falou, não, essa penteada não dá pra ficar muito melhor. Aí começou... Aí eu mudei, né, também, consegui um horário lá. Aí a gente mudou. Aí falou, e aí tem isso, essa conexão da maquiagem com o cabelo, o penteado, né? Por exemplo, você vai fazer um penteado para uma... Hoje eu não faço mais. Mas você vai fazer um penteado para uma noiva, cara, não tem como você desconsiderar o vestido dela. É verdade. Que ela vai usar. Porque vai conversar, né? Pô, cara, tá doido. Não tem como. E aí tem horas que... Eu já tive casamentos que eu fui... que teve um casamento que eu tive que ir embora. Porque a pessoa era uma cliente que não fez o penteado comigo porque não tinha horário. E ela fez com um amigo, um conhecido, que não trabalhava mais lá com a gente. E o penteado dela começou a cair na festa. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Pô, ela começou a passar em frente à mesa, a minha mesa, né? Ela tava sinalizando, pô, Júnior, me dá um jeito aqui, sabe? E aí, pô, como é que eu ia fazer? Porque se eu faço... Sim. Ela ia botar no Instagram, que eu consertei o penteado. Pô, aí olha que coisa chata pro amigo. Né? Aí eu também fui embora. Levantei, aí fui embora. Minha mulher ficou brava, mas... Fala se fazer o quê, né? Não dá pra fazer. Por quê? Porque tem uma composição. E a segurança faz parte disso também. Uhum. É igual um vestido lá, arrebentar no meio da festa. É a mesma coisa. Então, é um conjunto. Entendeu? E muitos profissionais, é onde eu falo, que tem a preguiça de estudar. Porque a pessoa acha que é só fazer um corte, cursinho de cabelo mais avançado, um pivot point da vida e tá bom. Não é, né? Pelo contrário. É muito além disso. Se a tua carreira tá baseada tecnicamente, você ainda não se tornou um profissional. Você pode ser muito bom tecnicamente, mas você ainda é amador para a função que você vai ocupar. Entendeu? Eu digo de tudo. Horário, consciência... percepção das pessoas. Eu até falo, pô, num dia muito corrido, tua agenda lotada, a tua percepção, pô, ela vai variar. Você está lidando na linha, no risco. Então você é onde você tem que redobrar a tua atenção. Cada cliente é uma cliente. Cada cliente né? é uma cliente. Teve um dia uma senhorinha cortou o cabelo comigo, primeira vez que ela foi lá, e aquela correria, ela falou, pô, e eu peguei o que ela queria. Sei lá, acho que 10 minutos eu cortei o cabelo dela, sequei tudo. Aí eu perguntei se ela tinha gostado, ela falou que sim. 60 dias depois ela voltou. Aí voltou num dia calmo, assim. Aí ela falou assim, meu filho, eu gostei muito do corte, mas olha, eu vou falar com você. Você cortou meu cabelo tão rápido da última vez que eu estive aqui, que eu achei que tinha ficado uma merda. Falou assim... Eu ia lavar meu cabelo, aquele dia ficou lindo, mas aí quando eu lavei, meu cabelo estava ótimo. Mas por quê? É isso. Não é a quantidade de tempo que você dedica, né? Não. É assertividade. Não, é assertividade. Entendeu? A mesma coisa outra cliente, o contrário dela. Eu cortei, ela falou assim, Júnior, eu preciso... Aí ela foi lá, cortou o cabelo, aí ela falou assim, você cortou meu cabelo em 5 minutos. Aí eu falei, não. Eu não consigo cortar um cabelo em 5 minutos. Ela falou assim, não, eu cortei porque eu marquei. Aí ela falou assim, poxa, mas eu vou ter que pagar tanto por causa de 5 minutos? Eu falei, não, mas teu relógio está quebrado. Ela, não. Meu relógio está certo. Você gastou 5 minutos cortando meu cabelo. Aí eu disse para ela assim, olha, eu nunca consegui cortar um cabelo em 5 minutos. Eu cortei seu cabelo em 20 anos. Uau. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que vale sua autoestima? Ela disse, não tem preço. Você gostou do cabelo? Ela, adorei. Falei assim, olha, então eu vou te dar de gorjeta esse valor que você ia pagar. Porque como tua autoestima não tem preço, eu quero que você saia feliz daqui. Se você está feliz, é isso que importa. Senão eu posso gastar mais um tempo com você, mas 5 minutos não. São 20 anos. Por que isso? Exatamente. Entendeu? Eu não posso ser avaliado pelo que eu cobro. É verdade. Eu tenho que ser avaliado pelo que eu entrego. Isso aí. Entendeu? A proporção que você gera na vida de uma pessoa. É valor. É verdade. Não pode ser preço.
Eu tenho clientes lá que elas têm que juntar dinheiro 2 meses para fazer um corte comigo. E ela corta comigo há 20 anos. Ela é diarista. Tá vendo? Entendeu? Então, essa é a pessoa que entende o valor do corte. Isso aí. Entendeu? Não é o tempo que você levou. É Ela a entende, construção. a construção. Faz da imagem dela. É como ela se sente. Então, o profissional tem que ser essa pessoa. Tem que se dedique ao extremo a fazer com que aquela pessoa, ela vai sentir a pessoa mais bonita, mais linda, mais feliz do mundo. Quando ela sai da tua cadeira, ela tem que sair assim. Porque a gente não tem garantia se ela vai voltar. É verdade. Embora, né, todo o trabalho. Porque Claro. assim, que você falou, como você é muito realizada naquilo que você faz, você pega mulheres, homens, crianças de todos os tipos, de todas as idades, de todos os pensamentos. Você pega desde aquela que vai querer conversar com você, Sim. ou daquela que chega, muda e sai Sim, calada. sim, Embora exatamente. você não consegue a muito. gente fala. Né? Porque assim, ali eu vejo assim, né, das vezes que a gente esteve junto. Quando você tá ali como profissional e você tá cortando, você é uma pessoa que você se solta, é diferente do Júnior no dia a dia. É o que a gente chama de teatro corporativo. O Júnior do dia a dia é reservado. Isso aí. Ninguém acredita, mas é tímido, tímido. exatamente. Não é? Eu falo porque pode ter muito tempo que a gente Exatamente. não se vê, mas mas é verdade, a gente conhece. Né? Exatamente. É tímido, Sim. é um cara que fica mais na dele. Sim. Que gosta muito de gente, mas que gosta de ter o seu tempo. Também, exatamente isso. Verdade. Mas quando você tá lá, não. É igual quando as pessoas não acreditam que eu sou tímida. E assim, acho que a gente não passa a ter essa percepção de alguém mais tímido, né? Porque a gente lida com palco, tá na igreja, comunica, entendeu? Mas isso faz parte também de um processo. Você vai aprendendo, você vai fazendo, né? Então, naturalmente. Agora, realmente, quando você tá no teu trabalho, você precisa encarnar aquela pessoa ali. Aquela identidade que você falou, né? Aquele exatamente. momento ali que você tá vivendo, né? A Cláudia, minha mulher, fala. Ela fala, pô, ela é minha filha. Sim. Fala isso. Meu pai é uma outra pessoa no trabalho. Não é que ele seja uma pessoa boa ou ruim, não. É um personagem que tá vestido ali com aquele formato, porque é o formato do trabalho dele. Exemplo, né? Quando a gente vai pra igreja, sim, pô, é a mesma coisa. Se você tá à frente, você tem um perfil ali. Exatamente. Quando você sai dali de cima, você é igual todo mundo. Exatamente. Lá em cima você precisa estar, ou tá dando a palavra, você tá fazendo a regência do louvor, qualquer coisa, você tá numa posição diferente. Então são só posições que você vai tomando. E aí é essa entrega do trabalho que você tem que ter e tem que fazer, não tem jeito. Aí que eu falo, se a sua profissão não for um ato de adoração a Deus, você ainda não sabe o que é prestar culto. Isso é forte. Entendeu? Eu falo sempre... A nossa vida inteira, né? Então, não é só quando a gente tá lá na igreja. Então, é muito pequeno isso, né? Há uma separação na nossa mente entre profano e sagrado. Sagrado é quando eu tô no quarto orando, quando eu tô na igreja. Profano é o resto da minha vida. Eu vou na quitanda comprar uma banana. Não. Comprar uma roupa. Não tem isso. A gente tem que ser 100%. Até na agressão que a gente faz. Você tá no trânsito lá. Mentalmente você xinga o cara. Verdade. Não xinga? Você pode não falar nada. Você pode não falar, mas por dentro você xingou. Miserável. Aquele cara que rebaixa o carro, que tá andando a 10 km um dia que você tá com pressa. E ele tá ali te infernizando. É impossível você ficar... Aquela cara assim... né? Cantando os anjos, chegou a meia. Ali a compaixão vai embora. Vai. Né? Então, quer dizer, a partir desse momento, é o que a gente tá falando. Ou você é adoração, ou você tá se enganando. Você tem que ser adoração o tempo todo. Porque a tua vida é um ato de adoração. Se em Deus só há vida, é vida o tempo todo. Então, eu posso até em alguns momentos querer gerar morte, que a gente está falando. Xinga o outro, briga, né? A gente passa pelas aflições da vida. Mas em Deus só há vida, então não tem jeito. Em tudo que você vai fazer, você tem que gerar vida. Todo ser que respira. Todo ser que respira. Louve ao Senhor. Tudo nele, por verdade. ele e para ele, ponto. Então não dá para você ser uma pessoa na igreja e uma pessoa no trabalho. Não, cara, você é uma pessoa só.
Que se comporta de maneiras... Que se comporta de maneiras necessárias, aplicadas, entendeu? Mas sem perder os valores. Sem perder os valores. E é isso que está em jogo. Que o valor da pessoa que conhece a Jesus como Senhor e Salvador tem que ser valor do céu. Se não for valor do céu, tá precisando de um ajuste. Entendeu? Que a gente vai ser assim o tempo todo. Esses dias, né, uma pessoa... A gente estava conversando sobre isso, sobre louvor e adoração, essa coisa toda, e eu falei, cara, é limitante demais você achar que só no teu momento espiritual que você está servindo a Deus. Não tem como. Sabe por quê? Deus, ele vai até os teus pensamentos mais escusos. É verdade. Com você. É por isso que, por exemplo, a gente aqui hoje é um momento. Por isso que eu falei, Juninho, você perguntou como é que é a parada, né? Exato. Qual o propósito disso aí? Isso aí. Porque até o que a gente está fazendo aqui é para isso. É para isso, não tem como. Não tem como separar. Dá para você separar carne e espírito, alma, carne? Não dá. Não. Então, ou você é tudo ou você não é. Como é que você deixa de ser espiritual? Quando xinga? Pois é. Ou não é. Não é. Você está sendo espiritual do mesmo jeito. Na mesma intensidade que você está sendo espiritual para falar um palavrão, você está sendo espiritual para... É verdade. Fazer uma bem-aventurança. Duas vertentes, né? Duas extensões, né? Intenções. Mas é espiritual. Mas tudo é espiritual. Você não deixa de ser espiritual o tempo todo. Porque às vezes a gente corre nessa linha de achar que a gente é mais espiritual quando a gente está sós com Deus, quando a gente está lendo a Bíblia. Mas é 24 horas. É 24 horas, não tem como não ser. Então, eu falo com o Senhor sempre o seguinte: Senhor, que você seja com os meus impulsos, para que os meus impulsos sejam do Espírito Santo. Porque naturalmente eu tenho um espírito deformado. Tu entende? Então, se você me vê fazendo alguma bobagem, lembra disso. Eu não estou passando nada além do que eu sou. Eu sou um pecador mesmo. Nós, né? Entendeu? E aí é que eu digo, naquele olhar, olha com um olhar de misericórdia, já que você está... E é por isso que a gente, às vezes, as pessoas julgam tanto, né? Porque elas criam um padrão pra gente, a gente que vive muito no público. Sim, né? O tempo todo. O tempo inteiro, a gente tá o tempo inteiro no público, né? E a hora que vê uma limitação nossa, que a gente está sendo nesse formato espiritual, mas do outra extensão... Fulano tá bem, assim não. Mesmo, assim mesmo. Tá mal. Não, e aí crucifica você. E Jesus não fez isso. Pelo contrário. Ele acolheu, incluiu. Acolheu né? o tempo todo. É isso que eu falo muito. E teu amor a missões, né? Acho que vem muito por essa coisa também de você se importar com o outro. Quando você fala, eu gosto de gente. Acho que é por aí. Eu acho assim também, Gabi. Quando a gente pensa no contexto missionário, muitas vezes a gente faz separação. A gente quer pegar missões e trazer para dentro da igreja. Só que eu acho que tem uma distorção aí de entendimento que a igreja é missões, entendeu? A igreja é a ação da pregação do evangelho. Você pode até se associar a uma agência missionária, OM, Portas Abertas, beleza? Porque eles são os caras que vão fazer os trâmites para você ir para um outro país, para um outro lugar. Uhum. Mas a missão é a igreja. Então, a partir do momento que você se insere na coletividade, isso já está promovendo gerando missões, um ato missionário. Seja, gerando o que Deus gerou no céu. Né? Ou seja, é a sua compaixão desde o céu, antes do pecado, que acontece e toma conta da nossa vida desde já. A partir daí, é Deus vindo de encontro a gente para que a gente faça o que Ele fez. Se é Ele que vem de encontro a gente e transforma a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir, Ele quer que continue, porque lá em Apocalipse, no final, a história vai ser ganha. Parece que a gente está perdendo. Só parece. Mas o final está ganho. E o que a gente precisa entender é isso. Missões é isso. É promover o que Cristo fez. O que Ele fez foi ter compaixão. A transformação do ladrão da cruz é assim, é olhar o outro e falar assim: pô, se tu é Deus mesmo, tira a gente daqui, pô. Aí o outro fala: pô, cara, tu tá falando uma asneira miserável, porque a gente tá aqui porque a gente merece. Pecou, né? Mas ele não. Ele não tá aqui porque merece. Ele tá aqui porque escolheu morrer por mim e por você. Aí a frase célebre, né? Sim. Quando voltares no teu reino,
lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele não pediu nem para ser salvo. É verdade. Aí o Senhor Jesus vai e diz para ele, irmão, hoje mesmo tu vai estar comigo. Tipo, eu não vou lembrar, entendeu. não. Você vai entrar comigo. Porque você entendeu, né? Entendeu? Você então, recebeu a revelação. é o start, entendeu? É só isso que a gente precisa. O nosso papel é esse. É promover o que Cristo promoveu para que as pessoas tenham start. Pô, eu quero esse Jesus. É gerar essa ação. É gerar essa ação, entendeu? Então isso tem que ser em todo momento da nossa vida. Eu tenho a oportunidade de orar por clientes, de o tempo todo compartilhar das verdades que ele tem feito da minha vida. Porque é isso, fala só o que aconteceu na tua vida, pô. Não precisa contar a história mirabolante, não. Sim. Se era leproso. Sim. Não precisa contar essas coisas, não. Conta a sua vida. Conta o que aconteceu com você, que a pessoa vai sentir, porque ela é humana. É. Ela precisa também. E aí ela vê a verdade. Ela vai ver a verdade. Eu costumo dizer isso, a gente tem que ser de verdade, né? Verdade. Não dá pra gente inventar. Não. Se a gente falar do nosso amor por ele, da nossa história por ele, isso vai impactar. Sim. Porque se a gente tem esse amor, essa verdade dentro da gente... Gabi, eu falo sempre o seguinte, a gente tem a nossa verdade, tem a verdade do outro, Sim. tem a verdade absoluta e tem a verdade pessoa, que é Jesus. Entendeu? Ele é uma pessoa. Quando ele diz, olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, ele está falando de gente. Era ele. Ele, né? Era ele. Então, a verdade pessoa é diferente. Não dá para você desagradar. É verdade. Melhor, até dá. Você pode desagradar, mas eu quero escolher não desagradar. Porque é uma verdade pessoa. Não é a minha, não é a tua, não é a absoluta. É a verdade de Jesus. Ele quer. Então é isso. É promover o que ele fez. E é isso que faz diferença, né? E é isso que faz. Então, a missão não é alguém especial que foi separado. Não, é todo mundo é missionário. Até porque quando ele foi, ele falou... Ele não falou para uma pessoa. Não. Ele falou... É. Ele já começou dizendo para os discípulos, ó, vai de 2 em 2. Depois ele falou assim, ó, ide por todo mundo. Ponto. Podia ter falado tanta coisa, né? Podia. Ele escolheu isso. É. Porque é isso. é a missão, é o nosso legado aqui. Acabou. Legado que ele deixou pra É gente. o privilégio. Entendeu? Os anjos não têm esse sentimento, né? Nós temos o privilégio. É um privilégio. E o Senhor Jesus, você pensar na encarnação do Deus, do divino, né? Na pessoa para mostrar que é possível. Ou seja, é um ser divino Que abriu mão. se mutilando É. para ter uma aparência igual a nossa, para dizer que é possível o homem ser recuperado. Isso é forte demais, né? É. Então, é fazer isso o tempo todo, principalmente com o trabalho. Eu falo que a minha adoração é meu trabalho. Depois vem as outras coisas. Porque começou com o trabalho. Né? Começou com o trabalho, né? Não, é verdade. A ordem até isso, trabalho, casa e igreja, né? Geralmente tá invertido, né? Mas até, né, é que você falou, hoje você vive um outro momento. Mas muitas horas de dedicação ali dentro. A gente Sim. passa, né, dentro da nossa cultura ocidental, Sim. a gente passa mais tempo No trabalho. no trabalho do que em outras, às vezes até dentro de casa. Meu pai já me falava isso. Meu filho, procure fazer na vida o que você mais gosta, que você vai passar mais tempo ali. Era criança, meu pai falava Você isso. pode falar como que é importante, né, o Você. legado. Muito forte. A gente já tá quase 1 hora, viu? E a gente chegou aqui, ó. Cara, olha como é que a ficou gente tá devagando. Você tá vendo? Eu te falei. Sem script, sem nada. Exatamente, sem nada. Só fala. Porque a gente gosta de falar, né? Com Assim, certeza não, a gente vai. né? De desenvolver. Sim. Muito bom estar aqui. Tem que ter outras, como é que se fala? Outras edições, né? Com Pra gente certeza. compartilhar. Porque Pode as pessoas, falar. eu acho que quando elas veem isso fluindo da gente, né? Porque a gente tá aqui, não é uma entrevista. Sim. Né? A gente tá bate-papo, aqui. né? É um bate-papo onde a gente tá falando daquilo que você. Aquilo a sua verdade, aquilo que você acredita. Isso aí. Aquilo que tem formado você a cada dia. Porque a gente só vai estar completo Não, é essa. quando ele voltar. Mas hoje a gente. Aquilo que a gente nos bastidores a gente falou assim, Gabi, hoje se eu tivesse o entendimento que eu tenho, tinham coisas que eu teria investido mais, né? Com certeza. E hoje a gente não tem como voltar lá, mas a gente tem como multiplicar. Tem. A gente tem como passar o conhecimento. Tem. A gente tem como passar aquilo que a gente entende hoje do que é importante, valores que hoje Sim. a gente tem, né? Sim. E eu acho que é isso que... É por isso, sabe? Esse tempo aqui. Exatamente, É a forma da gente estar passando. Isso. Não, e a gente vai falando, a gente vai revendo. Naquilo mesmo que a gente fala, a gente já vai revendo. Não é? Gente, muita coisa forte que a gente falou aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Felizmente, se puder, a gente ficava horas. Não, a né? gente fica aqui. Tem que ficar.
Mas eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem pra... Ainda mais que você lida muito com o universo feminino, embora você já conversa com ele, você tem muitos homens também sim. como cliente, mas assim, essa mulher hoje que ela tá perdida em se conhecer, sabe? Que vai estar ouvindo a gente e ver que você lida tanto com a imagem, e não é uma imagem só exterior, porque primeiro é interior, né? É aquilo que você falou daquela coisa daquele cabelo daquela mulher, ela tava tão bem com aquilo, tava horrível, mas... Exatamente. Né? Mas assim, da mulher que precisa recuperar isso, sabe? E entender que o interior dela precisa ser curado para que ela também possa descobrir como que vai comunicar esse exterior. Tem muitas mulheres assim, os doentes. Você pega muito isso hoje no seu... Muito. O tempo todo. Pessoas querendo imagens completamente distorcidas que elas dizem. Né? Elas falam uma coisa, mas não, assim, na fala dela não combina com o que ela quer. Entendeu? Ela fala uma coisa, mas não tem sentido fazer o que ela está pedindo. E você acha que isso é porque fica sempre se apoiando numa... É um vazio, na verdade. Então, eu queria que você falasse para essas mulheres que estão perdidas, assim, se olhar. Eu vou dizer assim, mediante a imagem, você pode ter a imagem que você quiser. Mas... Ou tem que olhar para cá, isso. Mediante a imagem, você pode ter a imagem que você quiser. Mas o mais legal, o que te traria 100%, vamos dizer, o que te traria plenitude, né, no sentimento, seria você conectar a tua imagem para melhorar os sentimentos que estão, de alguma forma, meio riscados. Entendeu? E não querer substituir a tua debilidade por uma imagem. Sim. Pega o que você está achando que precisa e une com o traço certo, entendeu? A imagem certa, porque isso vai te promover mais. Se você está precisando de força, crie imagens que te promovam isso quando você for se ver. Você vai se olhar e você vai se olhar uma pessoa mais forte. Então a imagem era para te auxiliar, ela não é para... Ela pode até encapar ou mascarar, porque existe uma necessidade, tá certo? Mas você faz isso conscientemente. Então, o importante com a tua imagem é você ter a consciência do que você quer apresentar e do que você quer comunicar. Isso é a deixa. Entendeu? Pensa o que você quer comunicar com a tua imagem e aí pesa e vê qual é a melhor forma de a gente fazer isso. Top. Com a ajuda de um profissional. Sim. Né? Mas o importante é isso, é você se conscientizar de como potencializar ela. E muitas vezes tratando fora, eu trato dentro, né? Exatamente. Não é? Eu falo isso. Quando você vai fazer, se você fizer visagem com o Philip Hallowell, ele vai dizer isso. Você precisa perceber internamente para ir calibrar exteriormente, entendeu? O calibre é por fora, a consciência é por dentro. Então você faz isso, depois calibra. Top, gente. Olha, bom demais esse tempo. Bom demais, né? Bom demais. Ó, queria, assim, te agradecer, sabe? O carinho que você teve de logo... Não, isso aí. Quando eu Amigo falei, é assim, né? Não é? Tem que falar logo. De estar aqui com a gente, eu tenho certeza que muitas pessoas, sabe, vão refletir em tudo aquilo que você falou hoje. E esse é o nosso desejo, né? Que a gente possa ser essa voz. Sim. Pra gerar algo, gerar um movimento, né? Sim. Porque a voz, ela gera uma frequência. Sim. Ela se alinha nessa frequência. Então, que essa voz hoje, que tá aqui nesse tempo, possa gerar um movimento na vida de outras pessoas. Amém. Para mim é um prazer também estar aqui, é uma alegria estar contigo depois de tanto tempo. Mandar um abraço pro maridão, Henrique. Teu pequeno eu nem conheço mais, que agora tá grande, né? Não é tão grande quanto o teu, que é 1,90m. mas já cresceu, acho que E é importantíssimo, né? A gente estar compartilhando dos pensamentos, porque eu digo que ações e a voz ecoam pela eternidade. Verdade. Né? A gente é capaz de ofender uma pessoa com uma palavra e também é capaz de ressuscitar uma pessoa com uma palavra. Verdade. Verdade? Então, para mim é um prazer, uma alegria. Espero que Deus abençoe, né, quem vai estar assistindo e que você possa fazer o melhor proveito, né, desse bate-papo. Amém, amém. Agora a gente olha ali para aquela dali do meio, ó, e dá um tchauzinho. Opa, tchau. Tchau, gente.